Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos lá. Como é que você olha para uma criança de 4 anos de idade e fala, estou vendo sinais de que essa é uma pessoa trans? 4 anos de idade? Não é assim, cara. 4 anos de... Desculpa, isso aqui é pura política ideológica. Isso é pura política ideológica. E vou te dizer, bloquear a puberdade, não é agressivo, a gente só vai esperar para a criança decidir um pouco mais. Bloquear a puberdade, eu vou dar um dado aqui para você. Tá? Tem uma matéria da Folha, inclusive, que é uma matéria de esquerda, tá? Tentando ali, não, a agenda trans até que é boa. Na própria matéria da Folha diz o seguinte, mas 2 estudos incluídos na análise que acompanharam a densidade óssea de pacientes trans enquanto usavam bloqueadores de puberdade e nos primeiros anos de tratamento com hormônios sexuais constataram que muitos pacientes não recuperaram totalmente a perda e ficaram atrás de seus pares. Isso pode levar a um risco aumentado de sofrer fraturas debilitantes mais cedo na vida do que se poderia esperar com o envelhecimento normal. Ou seja, quando a gente entra na puberdade, é ali que a nossa densidade óssea se forma. Você atrasar a puberdade gera um efeito para o resto da vida dessa pessoa de osteoporose. Tá, mas pera aí, ô mamãe caguei. Só um pouquinho, tá? Quando pessoas trans bloqueiam a testosterona e elas têm problemas ósseos, porque elas perdem densidade óssea e elas inserem estrogênio, mas elas são competidoras no esporte, os seus vídeos sobre isso dizem que elas têm vantagem, que elas têm maior densidade óssea. Os seus vídeos com Faustino em relação a mulheres trans no esporte diz que aquelas mulheres trans que por causa da terapia hormonal perdem a densidade óssea, naquele caso não tem esse problema. Sabe o que é engraçado? Ele considera os artigos científicos, que eu precisaria ver quais são, né? Que dizem que pessoas trans não recuperam, não pessoas trans, né? Pessoas cis, imagino, que tenham bloqueado a puberdade. Então era aquela pessoa que se disse trans, bloqueou a puberdade, viu que não era, liberou a puberdade, né? E aí ela teria um risco de maior chance de ter osteoporose e ter fraturas debilitantes, tá? Ele usa a ciência para isso. Para todo o resto ele não usa, né? Óbvio que para a gente ver do que esses artigos estão falando, a gente tem que ler os artigos, né? Porque a grande realidade é que se tem pouquíssimo dado em relação a bloqueio de puberdade de crianças cis que se achavam trans, né? Porque é uma coisa recente na sociedade, né? Esse tratamento. O outro problema que eu tenho é que ele nunca demonstrou essa preocupação com crianças que têm puberdade precoce e que têm bloqueio da puberdade precoce. Então, o meu questionamento é: o problema é o bloqueio da puberdade ou o problema é pessoas possivelmente trans bloquearem a puberdade? Porque existem pessoas cis que têm a sua puberdade bloqueada porque ela inicia muito cedo. E aí eu volto à minha pergunta inicial. Tu quer que uma criança de 8 anos passe pela puberdade e passe a ter desejos sexuais aos 8 anos? Porque eu não quero isso. Mas como tu é o cara do Tour de Blonde, vai que até isso tu quer, né? Então você está falando de algo absolutamente agressivo, não só biologicamente, mas também psicologicamente. A própria transição social, que é vestir o menino com menina, a menina com menino, trocar o nome, não sei o quê, isso já traz consequências psicológicas para a criança. Por que será que a transição social traz consequências psicológicas para a criança? Será que ele não consegue ver? Ele é desconectado da realidade? Será que ele não consegue ver que ele é um dos motivos pelo qual essas crianças e esses adolescentes têm esse problema? Esse desconforto? Porque ele gera, ele motiva, ele promove transfobia? Será que ele não consegue perceber isso? Tá bom? Mas vamos continuar aqui, ó. Vamos ver o que mais que elas nos dizem. É uma coisa tão intensa e tão profunda que
se não for aquela pessoa, se ela não tiver aquela identidade, ela não dá conta de manter. Então, não é uma modinha que é fácil, exatamente porque tem muita transfobia, tem muita mudança, tem muito estigma. Então, assim, veja, um adolescente que tenha contato com um jovem trans, ele não vai pôr um vestido porque ele não vai dar conta de sustentar aquele vestido, não vai dar conta de fazer uma transição e encarar a família, encarar amigos, encarar a sociedade, porque não é fácil. Eu vejo muitos comentários que falam assim, mas é a mãe que preferiu ou é o caminho mais fácil. Aonde é o caminho mais fácil? Aonde que é o caminho mais fácil ver minha filha sendo excluída das festinhas da escola? Aonde que é o caminho mais fácil ter sido denunciada em conselho tutelar? Aonde? Eu não consigo achar onde que esse é o caminho mais fácil. Eu não consigo entender. Então, assim, pra mim é uma coisa que é muito surreal, sabe? Esse, foi mais fácil. Eu não acredito nisso. Vamos lá, em primeiro lugar, Vamos ver. realmente pode não ser o caminho mais fácil. Não é. Mas não ser o caminho mais fácil não invalida o fato de que essa pessoa pode sim estar sendo um alvo de uma preferência dos pais. Informação tirada da onde? Informação tirada da onde? Só se for do meio do teu de abusador de mulher, né? Só se for daí. Só se for do meio do rabo do cara que só pensa em fazer tour de blonde. Não é possível, cara. Não é possível. Uma criança que tem uma confusão com qualquer outra coisa, qualquer outro aspecto da sua sexualidade, qualquer trauma que ela tenha tido, e os pais e toda uma sociedade, uma mídia, não sei o que lá, empurrando ela, né, para um lugar que ela não quer ir, na verdade. Ela nem sabe disso, né? Então vamos lá. Vamos usar essa tua linha. Vamos usar essa tua linha, tá? Vamos usar essa tua linha. Eu nasci em 1980. Antes de ti, antes dos teus membros do MBL, antes das pessoas que estão discutindo esse assunto agora, antes de existir a tal agenda woke, antes de tudo isso. E eu sou trans. E eu com 6 anos já sabia que eu era trans. Apesar de eu não saber que o termo era trans, porque não se falava sobre isso, eu já sabia que eu era trans. O que me levou a ser trans? A mídia? Foi a Mara Maravilha mostrando o He-Man, o Esquadrão Classe A, foi a Rede Globo mostrando o MacGyver e a Fórmula 1, foi a série do Hulk, foi o Jiraiya, o Machine Man, vai ver foi a Sailor Moon, vai ver a Sailor Moon tinha uma agenda woke ali no início dos anos 90 que fez eu ser trans, aos 6 anos, né, antes da Sailor Moon existir, vai ver foi isso. Vai ver a minha mãe conservadora, militarizada, advogada, religiosa, foi a pessoa que me levou a isso. Vai ver meus 2 irmãos heterossexuais, preconceituosos e religiosos me levaram a isso. Vai ver os meus irmãos que tiveram a mesma criação que eu, também são trans, mas não se aceitam. Quem sabe? E as outras pessoas trans, que não tiveram acesso a tal agenda woke. Em 1980 nós tínhamos pessoas trans, em 1970 nós tínhamos pessoas trans, em 1960 nós tínhamos pessoas trans. Se a gente for na história, a gente vai achar pessoas trans em todos os tempos. Cadê a agenda woke nessa época, querido? Cadê a agenda woke nessa época? Qual era a mídia que estava puxando lá para as pessoas serem trans? Qual que era a mídia? Hoje, na verdade, pessoas como você só são o reflexo da sociedade antiga, reacionária, preconceituosa e fascista, que olha para tudo que é diverso e demonizam isso. Da mesma forma que o cristianismo demonizou pessoas de mão esquerda, demonizou pessoas pretas, vocês hoje demonizam pessoas LGBTs, pessoas trans. Vocês geram violência contra pais de pessoas trans, contra irmãos de pessoas trans, contra amigos de pessoas trans e contra as próprias pessoas trans. Vocês fazem com que a sociedade exclua ainda mais as pessoas trans, porque as pessoas que se relacionam com elas passam a ter medo da violência e do preconceito que vão sofrer, porque um imbecil metido a macho, que é um tampinha de merda, que vai viajar pro meio de uma guerra para tentar conseguir mulher para fica falando merda na internet sem embasamento nenhum. Tá ligado? Então, tipo assim, ó, tu é parte do problema, Arthur, mamãe, caguei. E seria muito legal se quando tu foi naquela guerra tu não tivesse voltado de lá, porque agora tu não tava falando essas merda. E mais, pode não ser o caminho mais fácil para as pessoas que você olha no geral e entendem isso como
algo problemático. Mas pra patota pega bem pra caramba. Você quer ver um exemplo aqui, ó? A patota pega bem pra caramba, vamos ver. O caso aqui da Catilares, né? Que era um menino. Falou, não, eu sou uma menina trans. Aí foi lá, pôs silicone, tomou hormônio, todo mundo aplaudiu. Ah, que lindo. Aí, putz, não é isso. Não é isso. Tirou o silicone, voltou ali a tomar hormônio masculino. O que aconteceu? Ah, meu irmão, irritou a comunidade. Ah, onde já se viu? Isso é coisa da igreja. A igreja tá colocando coisa na cabeça dele e não sei o que. Peraí, ô mãe caguei. Quer dizer que a mídia e a sociedade pode enfiar na cabeça das pessoas que elas são trans, mas a igreja e tu não podem fazer com que ela se sinta culpada por ser trans. E aí ela resolver sair disso. É isso que tu tá querendo dizer? Porque na realidade, uma pessoa trans, ela não deixa de ser trans porque ela passou a se apresentar no masculino por não aguentar a pressão da sociedade. O Carlos Emanuel, porque se tu vai falar o nome, pelo menos fala o nome certo, porque esse nome que tu usou agora é o nome morto daquele indivíduo, né? Ele teve uma experiência religiosa e nessa experiência religiosa ele entendeu que ser trans era pecado. E através do entendimento dele da religião e que aquela essência dele era pecaminosa, ele resolve parar de pecar por causa da lavagem cerebral que a igreja faz em pessoas que são absolutamente normais na sociedade. A nossa sociedade tem diversidade sexual, tem diversidade de gênero, tem diversidade de etnia, tem diversidade racial, tem diversidade religiosa. Mas tem uma certa religião que tem um certo ente chamado Jesus Cristo, que tem a mania de botar e cagar regra o tempo todo e faz com que ou essa pessoa se destransicione ou ela se mate, porque vai ter um merda que nem você, que nem o Arthur Duval, um político que foi escorraçado da política por ser basicamente um bandido, por violar o decoro da política, né? Por não cumprir com o seu papel como profissional da política, falando merda, levando outras pessoas trans a sofrerem violência, a serem atacadas e eventualmente cometerem suicídio. Sim, eu falei exatamente essa palavra. Tu é o motivador de que daqui a algum tempo alguma pessoa vai tirar sua vida. Tu, exatamente tu, com esse teu videozinho imbecil aqui. Então assim, pode ser que não seja o caminho mais fácil, tá? Para uma sociedade normal. Agora, pra patrulha pega bem pra caramba. Ali nos pontos de privilégio, ali na estante dos... Olha como eu sou legal, olha como eu sou cool, olha como eu sou descolado. Meu irmão... Pega bem, não só é o caminho mais fácil, mas é também o caminho mais premiado. A gente sabe disso. E outra coisa, a gente tem que lembrar que a criança, ela tá numa fase de experimentação também, né? Então, por isso que a gente tá falando aqui, né? Não quer dizer que o seu filho ou sua filha, né? Olha, eu gosto de brincar de carrinho, eu tô gostando de experimentar roupas diferentes, né? Que ela é uma criança trans, né? Não quer dizer, é um processo que a criança experimenta, né? Às vezes até... Nossa, gente, quando a gente era criança, a gente fazia isso. Dava beijo. Pois é. Aqui se parece até uma pessoa sensata. Então, vamos lá. Você concorda que crianças estão experimentando. Isso. Né? A fase da sua infância é uma fase de experimentação. Isso. Qual é o critério objetivo para você dizer que tal experimentação é, na verdade, um diagnóstico de que esta é uma pessoa trans? Qual é o critério objetivo? Ó. A criança ser diagnosticada com o CID de incongruência de gênero, que ocorre durante o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar por muito tempo e com essa criança mostrando constante desconforto com quem é, não com que ela brinca. Não é ela, eu não gosto de brincar de boneca, eu vou brincar com o controle do Xbox. Eu não gosto de brincar de boneca, eu vou brincar com o controle do PlayStation. Não é isso não, querido. Não é isso não. É o constante desconforto mental, sofrimento que essa criança tem por estar tendo que representar socialmente algo que ela não é. Não é sobre o que ela brinca. Até porque existem meninas trans, mulheres trans, que não são femininas. Eu mesma, eu sou musculosa, tenho mais músculo do que tu, sou mais alta do que tu, sou mais forte do que tu, sou mais foda do que tu. Eu não sou tão feminina. E ainda assim sou uma mulher trans. Eu sou uma excelente jogadora de videogame. Jogo jogo de macho aí, os FIFA da vida.
Olha que legal, isso não me faz menos mulher trans. Da mesma forma que uma criança que está experimentando com vestidos, ela não necessariamente é uma criança trans. Mas se ela disser, eu sou uma menina, ou quero ser uma menina, ou mamãe, eu não gosto de ser um menino, este pai não tem as ferramentas apropriadas para poder fazer o acompanhamento dessa criança e ajudá-la a desvendar esse mistério se ela é ou não é. E pasme, senhor Arthur Caguei, 4 de cada 5 crianças que disserem que são trans não serão. E a gente só consegue saber desse dado porque é durante o acompanhamento, durante essa fase de experimentação, que a gente olha para a criança, que a gente entende aquela criança e que a gente consegue identificar quem é trans ou não. Então o critério objetivo se chama incongruência de gênero. Vai estudar um pouco sobre. Isso aqui é um critério objetivo. Não tem. Simplesmente não tem. E não tendo, a gente tem dúvida. Qual é o caminho mais seguro? Qual é o caminho mais sensato? Encher a criança de hormônio? Mas tu acabou de ler no bagulho que a criança não é enchida de hormônio. Tu acabou de ler. Cara, tu leu na própria notícia que não tem nenhuma criança recebendo hormônio. Tu leu na notícia. Tu viu os gráficos. Tu relatou os gráficos. Vocês viram aí? Ele mesmo falou que as crianças ali não recebem hormônio. Elas recebem bloqueadores de puberdade. E é na adolescência, porque ele cita lá com aquele pânico moral dele que a criança de 4 anos, né, receberia bloqueador de puberdade só se a puberdade dela for precoce mesmo, aí uma criança cis também vai receber, tá? É esse o caminho mais sensato? Ou até fazer uma cirurgia? Beijinho de estalinho. Fazer uma cirurgia no próprio documento que você está usando como referência, a cirurgia é a partir dos 18 anos. Próprio documento, a própria reportagem. Não adianta cortar os pedacinhos tendenciosos porque a gente usa os corretos aqui, entendeu? Na amiga, entendeu? E é por isso que eu falo que tem 3 palavrinhas mágicas, que é consistência, persistência e insistência da criança ou do adolescente, e que essa identidade, ela tem que vir em mais de um aspecto da vida, não é só no brincar. É no brincar ou no vestir, é no brincar e no identidade. Um menino que gosta de brincar de boneca, ele é só um menino que gosta de brincar de boneca. Ele não é uma menina trans. Uma menina que gosta de futebol, ela é só uma menina que gosta de futebol. Ela não é um menino trans. Certo. Agora, o menino que gosta de brincar de boneca, que quer ser chamado de boneca, que quer ter papéis sociais igual uma boneca teria, que quer ser mamãe quando tiver um filho, que gostaria de ser menina, aí eu tô falando de uma questão de identidade. Que vai além do brincar, que vai muito além do brincar. Quem disse? Quem falou pra você que se o menino fala, eu quero ser uma mãe no futuro, ele é necessariamente uma pessoa trans? Não foi isso que ela falou. Ela falou que a identidade, ela perpassa por vários aspectos da vida e que o acompanhamento, né, se inicia quando esses vários aspectos da vida, são o início da frase dela, são persistentes, consistentes, constantes. O problema é que, com a sua limitação cognitiva, você analisa simplesmente a última frase que a pessoa falou e esquece o contexto que ela deu para isso, né? Que ela falou de persistência, insistência, ela citou as características, né? E aí, se uma criança tem de forma persistente o desconforto, de forma insistente, fica invalidando a sua identidade de gênero atual e dizendo que ela é outra coisa, o caminho é você levar para o acompanhamento para que profissionais especializados possam determinar, junto com a família e com o paciente, se esta pessoa é de fato uma pessoa trans ou não. Entendeu quem é que determina isso? É uma equipe multidisciplinar, juntamente com o paciente e com a família. Você concorda que os teus critérios... Eu vou até partir do princípio que você está indo da boa intenção. Vamos lá. Insistência, persistência e consistência. Qual é o critério objetivo disso? Você concorda que isso não é objetivo? E eu vou te dizer, esta pessoa que está falando... Tá, mas, Arthur, insistência, persistência e consistência do quê? Do quê, cara? Do quê? Tá? Que é essa mãe de uma criança trans, ela confessa nos seus stories 2 coisas que pra mim são extremamente preocupantes. Número 1, ela confessa que ela queria ter uma filha ao invés de um filho. Ela mesma diz isso. Tá. Número 2, ela diz que descobriu a transexualidade da sua filha quando ela tinha 4 anos. Tá. E, assim,
Para mim tá muito claro, para mim tá muito evidente quem é que tá fazendo as escolhas. Para mim tá muito nítido quem é que tá sendo insistente, persistente e consistente. O Arthur tá acusando a mãe dessa criança, tá, de fazer uma mudança de gênero forçada nessa criança. Tá? É disso que o Arthur tá acusando, certo? O Arthur tá fazendo uma acusação grave de que essa mãe está cometendo um crime, que é um crime de modificar o corpo da criança contra a própria vontade dela. O Arthur está acusando essa mãe disso, tá? A minha mãe quis ter uma filha também. E por causa do medo da minha avó, ela abortou a criança, tá? Poderia ou não ser uma menina. Antes de mim, ela teve um filho. Aí vim eu. Teoricamente um menino, né? Mas sou uma mulher trans. E logo depois veio um outro menino, que é o meu irmão mais novo. Então, nas 3 tentativas dela, veio 3 machos biológicos, sendo uma dessas pessoas uma mulher trans. Tá? E a minha mãe, sem querer que eu fosse uma menina, sem conhecer nada sobre transexualidade, sem entender sobre identidade de gênero ou orientação sexual, não influenciou em nada quem eu sou hoje. Quando com 9 anos a minha mãe saía para trabalhar e eu ia para o quarto dela e botava um vestido e um salto, de quem era a culpa? Quem que me influenciou a fazer isso? Quem? Quando a minha mãe saía e eu pegava umas perucas antigas dela de quando ela teve o cabelo raspado, quem que me influenciava? Quando eu peguei o primeiro batom, quando eu tentei botar cílio postiço, quando durante toda a minha adolescência e a minha infância, eu esperava a minha mãe sair porque eu tinha medo de apanhar dela, e eu pegava essas roupas dela e fazia isso, e eu queria estar sempre participando das outras coisas com as meninas, e eu queria poder participar das mesmas atividades que as meninas, mas eu não podia, porque para a sociedade eu era um menino, né? Quem que me influenciou a isso? Né? Então você precisa entender que o fato da mãe ver a criança constantemente negando a identidade que ela tem atualmente, sem sequer entender o que é identidade, ela só não se sente representada por aquilo, ela se identifica de outra maneira, ela se identifica fora daquilo que as pessoas dizem que ela é. Quando essa mãe nota isso e procura ajuda, não é ela que empurra a criança para nada, ela empurra a criança para acompanhamento médico apropriado. Se o seu filho, que você rezo que você nunca tenha filho na vida, né? Eu espero que um meteoro caia na sua cabeça antes de você ter um filho, para que a gente não tenha reprodução de fascista na sociedade. Mas se o seu filho tiver uma dor de barriga, e essa dor de barriga for muito forte, muito persistente e extremamente intensa, você vai pegar e vai fazer um chá de boldo para ele, porque você vai achar que é uma dor de barriga, ou você vai levar ele num hospital para alguém com conhecimento apropriado fazer o acompanhamento e entender o que está acontecendo, fazer os exames e fazer a avaliação. É óbvio que você vai fazer a segunda opção, né? Então, por que quando o assunto é transexualidade, você ignora que esse é o caminho correto? Foi isso que essa mãe fez, entendeu? Naquilo que quer. E não é a criança. Não é a criança. Isso não é um critério objetivo. Não existe hoje um critério objetivo para você dizer, olha, isso aqui mostra claramente que esta criança, tá, ela tem ali um diagnóstico de transexualidade. Ô, Arthur, nenhuma criança... Olha só, quando tu quer diagnosticar gripe, tu vai no médico, tu faz um exame e diz, tu tá com gripe. Sinusite, tá com sinusite. Ah, fratura, tu vai lá e faz um exame e eventualmente tu pode só olhar. Transexualidade, ela é diagnosticada ao longo do tempo. Ela não é na primeira visita você sai de lá com o diagnóstico de transexual, entendeu? É ao longo do tempo. Para você ter ideia, para uma pessoa adulta como eu preciso meio que provar para a equipe multidisciplinar que eu sou uma pessoa trans, para que eu possa fazer o acompanhamento apropriado e ter direito a fazer a cirurgia pelo SUS. Quanto tempo leva isso para uma pessoa adulta? Eu tenho 43 anos. Quanto tempo que é? 2 anos. 2 anos para uma pessoa adulta. Se uma criança se identifica como trans aos 4 anos, ela vai esperar no mínimo
12 anos para tomar o primeiro hormônio dela. No mínimo, 12 anos para tomar o primeiro hormônio dela. E ela vai esperar pelo menos 14 anos para ter o direito de fazer a cirurgia. Não quer dizer que ela vai fazer com 18, mas ter o direito de fazer a cirurgia de transgenitalização. Você viu quanto tempo que é? E ela já pode, neste período, ter o diagnóstico de transexualidade ou não ter o diagnóstico e ser comprovado que simplesmente é uma criança que experimenta outras coisas, né? Mas que não é trans. E quem vai poder ajudar a chegar a essa conclusão, quem vai poder ajudar nesse processo, são os profissionais qualificados na área. Não o Arthur falei merda, né? Que carrega dor, carrega tristeza, porque vem associado a isso, gente. Não é um sonho, né? Principalmente quando a gente não tá preparada. É outra coisa quando os pais já têm essa consciência. Mas quando a gente não tem, a gente vê a criança começando a sofrer e carregar uma dor que você não sabe do que se trata. Eu vou te dar o meu exemplo, que por muito tempo eu relacionei a tristeza do meu filho e a depressão dele ao abandono do pai. E não as questões de gênero, entendeu? E ele também não sabia. Ele só foi começar a despertar isso na adolescência. Estava lá desde a infância, mas ele não verbalizou, até porque ele também não entendia. Então, pera lá. Você tá me dizendo que você não sabe o que é o problema do seu filho. Você tá dizendo que o seu próprio filho sabe o que não é, que não sabe o que é. Você tá dizendo que o seu filho teve um abandono do pai. Tem. E aí você fala, não, isso é um critério objetivo para eu dizer que ele é uma criança trans? Ela não falou isso. Ela não falou isso. Ela falou que a filha, que o filho dela começou a verbalizar isso apenas na adolescência. Não foi isso que ela falou, cara. Ela não falou que é um critério objetivo. Ela falou que o filho dela começou a verbalizar isso apenas na adolescência. E que ela até aquele momento entendia que toda a depressão, todos os problemas que a criança tinha eram relacionados ao abandono do pai. Agora trago de volta para mim. Eu também fui abandonada pelo meu pai. Meu irmão mais velho também foi abandonado pelo pai. Meu irmão mais novo também foi abandonado pelo pai. Afinal de contas, a minha mãe teve 2 maridos na vida. Em um dos relacionamentos teve eu e meu irmão mais novo e o outro teve o meu irmão mais velho. Os 3 foram abandonados pelo pai. Só eu sou transexual. Só eu. E agora? Ela em nenhum momento falou que tu listou aí é um critério objetivo. Ela apenas comentou que a criança dela começou a verbalizar isso apenas na adolescência. E que, na verdade, era uma criança trans e que ela vinha desde sempre sendo uma criança trans com aquele desconforto e não sabia como expressar isso, como colocar isso pra fora. Por quê? Porque se uma criança trans tem um pai que nem tu dentro de casa, pra ela é mais fácil arrancar sua própria vida do que comentar contigo que ela é trans. Sacou? Eu vou te mostrar um estudo aqui, tá? No Reino Unido, um psicólogo chamado Michael Bailey, ele reuniu mais de 1.600 jovens de 11 a 21 anos. 40 jovens diagnosticados com transexualidade. 42% dos jovens foram diagnosticados com problemas de saúde mental antes de começarem a se sentir transgêneros. Tá. Mais de 72% experimentaram algum evento estressante que precipitou a crença, incluindo problemas de relacionamento, abuso ou suicídio de alguém no seu círculo de família ou amigos. Tá. Meu irmão, as estatísticas, os números mostram que isso tem muito mais chance de ser outra coisa que não a disforia de gênero. E mais, outros estudos apontam que de 70% a 90% das pessoas trans que sofreram Vamos ver se ele vai se refutar agora, né? Espera. ações afirmativas antes da puberdade se arrependeram depois. Eu vou trazer mais relatos aqui, né? Porque vocês gostam de... Ó, olha o que ele falou. Outros estudos comprovam que pessoas trans que sofreram ações afirmativas antes da puberdade se arrependem. Ele está citando um estudo que fez uma análise com quantas mil pessoas trans? 28 mil pessoas trans, se eu não me engano, nos Estados Unidos, tá? E das pessoas trans que se arrependiam da transição,
né, e que destransicionavam, havia um número bem expressivo, certo? Este número bem expressivo, se olhado de forma bruta, ele diz, olha quantas pessoas se arrependem, gente, em 28 mil, é muita gente. Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu tenho aqui, ó, pera aí, rapidão aqui, ó, tá aqui, ó, tá? Vamos lá, vamos trabalhar com os dados, tá aqui, ó, nos Estados Unidos, tá, em uma pesquisa realizada com 28 mil pessoas, achou que 8% delas reportaram algum tipo de destransição. Desses 8%, né, dentro desses 8%, 62% só destransicionaram temporariamente por questões sociais, financeiras ou pressão familiar, né? Então a gente clica aqui, né, e a gente vai para os dados. Aqui tem o resumo, tá? Olha só. Em uma pesquisa com 27.715 participantes, a gente teve um breakdown, né, que ajuda a entender quais são as questões mais comuns para a pessoa que destransicionam, tá? Tu vai ver que o número passa de 100% porque uma mesma pessoa pode destransicionar por mais de um motivo. Número 1, pressão dos pais. Lembra o caso do Carlos Emanuel que tu citou? Vai ter mais de um para ele aqui, tá? Número 2, dificuldades no processo de transição. Número 3, o teu vídeo, discriminação e assédio. Número 4, problemas de empregabilidade causados por vídeos como o teu. Número 5, pressão da família, causada por vídeos como o teu. Número 6, pressão no relacionamento, causado por vídeos como o teu. Número 7, pressão dos pares. Número 8, pressão de um profissional de saúde mental. Pressão de conselheiros religiosos, caso do Carlos Emanuel. E aí olha que interessante, 5%, a transição de gênero não era certa para mim. 4%, a transição não refletiu a complexidade do gênero daquela pessoa. 3%, razões financeiras e 2%, razões médicas. Só que você tem que entender que isso aqui é 5%, vou dar uma de Dilma agora, 5% de 8%. Não é 5% do total de 27 mil respondentes. É 5% dos 8% que passaram por algum tipo de transição, de destransição, tá? Então a gente fala dos dados, mas a gente também mostra eles, tá? E agora, você atribuir a transição de gênero de uma pessoa a traumas, o máximo que você consegue fazer é uma correlação. Porém, se trauma fosse o fator determinante para a transição de gênero, nós teríamos muito mais pessoas trans na sociedade. Se depressão fosse um fator determinante, nós teríamos muito mais pessoas trans na sociedade. No entanto, a gente tem, em média, 1% da população global transexual. 1% da população global é transexual. Em alguns lugares é menos, em alguns lugares um pouquinho mais, mas a média é essa, em torno de 1%. Mas eu te garanto que nós temos muito mais de 1% da sociedade com problemas psicológicos, psiquiátricos, dependendo da situação. Então, o máximo que pode se tratar, neste caso, desse estudo que você citou, que eu inclusive vou fazer uma leitura, é uma relação de correlação e não de causa e efeito. E você precisa entender a diferença entre esses dois para poder falar desse assunto. Se você não entende a diferença entre correlação e causa e efeito, usar um estudo e dizer que pessoas trans foram diagnosticadas com algum problema psicológico antes e tal, não quer dizer nada. Agora presta atenção, olha que coisa interessante, tá? Tu tá citando isso por causa dessa mãe que estava falando do problema da filha dela, né? E o problema da filha dela é que a filha dela tem depressão e que ela não entendia a causa da depressão. E que quando ela verbalizou a questão da transexualidade na sua adolescência, ela conseguiu, então, localizar a causa dessa depressão. E eu posso te dar o meu exemplo também. Eu fui forçada a ser algo que eu não era na sociedade e isso sempre me causou um mal-estar. Eu não conseguia viver propriamente, eu sempre tinha que mentir para a sociedade quem eu era. Então, ao transicionar, a gente tira essa carga de cima, né? Então, a ferramenta, né, para melhora da pessoa em relação a algumas situações em relação à sua identidade é a transição. No entanto, a transição não é cura para a depressão. E aí vamos ao ponto importante. Pessoas trans têm depressão, assim como pessoas cis têm depressão. A grande diferença é que pessoas trans, por causa da discriminação causada por pessoas como você, discriminação, falei, né, da discriminação
causada por pessoas como você, essas pessoas trans tendem a terminar com a sua própria vida com 10 vezes mais possibilidade do que uma pessoa cis. E quando essa pessoa consegue fazer a transição e viver a sua vida normalmente, os dados se tornam iguais ao de uma pessoa cis. Então, o seu vídeo é uma ferramenta e é uma munição para alguém que está a um passo de cometer suicídio. Eu espero que você viva com essa informação na sua cabeça. Você, Faustino e toda a corja do teu MBL vivam com essa informação na cabeça de vocês. Vocês estão causando com que pessoas na nossa sociedade terminem com suas próprias vidas por causa do que vocês produzem. Vocês, os bolsonaristas, conservadores, todos vocês são culpados das pessoas trans que se suicidam. Culpa de vocês. Porque se vocês fossem as pessoas que prestassem atenção na ciência, que prestassem o apoio correto e que tratassem essas pessoas dignamente, de acordo com o previsto na nossa Constituição Federal, eu te garanto que nós teríamos muito menos casos dessas pessoas tirando sua própria vida do que nós temos hoje. Mas tu prefere levar uma pessoa que está na beira do precipício a pular do precipício do que estender a mão para ela e socorrer. Pessoalizar um negócio, não, porque tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. Olha o risco que você está colocando o seu filho ou sua filha. A lista de reclamações feitas por Shapeshifter é longa. Além de perder os interessados que gostam de relacionar com travestis, perdeu o impulso sexual com os hormônios femininos em doses altas e, principalmente, perdeu o pênis. Ela concluiu que era um homem homossexual que gostava de se vestir de mulher, o que continua a fazer com longos cabelos loiros e muita maquiagem. Queria ter o pênis de volta ao lugar onde foi uma vagina cirúrgica que a deixou com problemas urinários, entre outros. Ô, mamãe caguei, deixa eu te explicar uma coisa. A gente tem, do número de pessoas que passam por um processo de destransição ou que se arrependem, é em torno, pessoas que se arrependem da transição, tá? Se arrependem da transição. A gente tem esse dado que nós passamos aqui, né? 5% de 8%, tá? Então nós estamos falando aí de 0,004% do total de pessoas trans que foram entrevistadas. Então, de um universo de pessoas trans que foram entrevistadas, 8% passaram por algum grau de destransição, 62% era só temporária e apenas 0,5% desses 8%, ou seja, 0,004% do total, passaram por um processo de destransição. Quantas pessoas tu acha que se arrependem de fazer uma rinoplastia? Quantas pessoas tu acha que se arrependem de colocar prótese de silicone? Ou de fazer uma lipoaspiração, uma lipo 3D? Pesquisa esses dados e tu vai ver que o número de pessoas trans que se arrependem é infinitamente menor do que o número de pessoas que se arrependem por procedimentos estéticos.